Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé para nós darmos início à escola bíblica dominical dessa manhã, orando ao Senhor, falando com o Senhor nesta manhã, né? Oremos ao Senhor. Pai celestial, Senhor amado, Pai bendito e santo, amado Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por mais uma semana, Senhor, que se inicia hoje, Senhor, estarmos na Tua casa, estarmos aqui, ó Deus, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, por tão rica oportunidade. Te agradecemos, ó Pai, porque deitamos e levantamos, ó Pai. E sabemos, Senhor, que a Tua poderosa mão nos trouxeste aqui esta manhã. Senhor, eu entrego a Ti neste momento, Senhor, a cada vida, a cada coração, a cada família aqui representada. Senhor, só Tu sabes, Senhor, como cada um chegou, Senhor, até aqui nesta manhã. Senhor, Tu contempla, Senhor, os corações. Tu sabes, Senhor, dos nossos irmãos que estão impossibilitados de estar aqui. Senhor, estão acompanhando esta escola bíblica através desta plataforma, através desta ferramenta. Ó Pai, eu entrego a Ti também, Senhor, a vida, Senhor, dos nossos irmãos. Que o Teu Espírito Santo possa estar visitando agora. Que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando no coração de cada um agora. Senhor, que Tu possa, Senhor, estar removendo toda dúvida. Tu possa, Senhor, estar removendo todo o pavor, toda a incredulidade, toda aflição, toda angústia seja repreendida agora, na autoridade e no poder que há no Teu nome, Jesus. Porque não há razão para estarmos aqui, Senhor, que não seja Te louvar, Te adorar e Te bendizer. Pai, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te magnificamos, ó Pai, e rendemos, Senhor, e tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Pai, entrego a Ti, Senhor, a cada vida neste momento, porque são Tuas. Fica conosco, é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós vamos dar continuidade à penúltima lição, né? 16ª, eu queria agradecer a vida do nosso presbítero Paulo. Semana passada eu não pude estar aqui e liguei para o presbítero Paulo, ele tão gentilmente se prontificou a estar ministrando na escola bíblica e ele, falando com ele, ele nos comunicou que teria encerrado o tópico 1, tá? Então, nós vamos hoje dar continuidade a partir do tópico 2, que é Pai, perdoa-lhes. Quem estava aqui semana passada na aula? Aí eu só queria confirmar essa informação. Se a abordagem vai se iniciar no tópico 2 realmente, que é Pai, perdoa-lhes. E aí nós vamos dar continuidade. Avisar os irmãos também que as próximas revistas já foram faturadas, desde o dia 2 de setembro, já está a caminho, mas por conta dessa greve dos Correios, eu acho que atrasou um pouquinho, mas essa semana ou a próxima, nós estaremos recebendo a próxima revista e o material da escola dominical. Quantos estão com a revista, irmãos? A revista é essa, Gente de Oração. Essa revista, não tem ninguém, né? Eu vou fazer menção aqui a alguns textos, e a nossa aula é bem participativa. Eu gostaria muito que os irmãos participassem, à medida que eu for citando aqui os textos, que os irmãos abrissem e participassem, expusessem também alguma experiência, compartilhassem alguma experiência pessoal. Eu acho que o que faz a diferença aqui na nossa escola bíblica dominical é justamente isso,
é a possibilidade de interação entre aquele que está ministrando, que também aprende, e os alunos, tá? E você manusear a palavra, você fazer menção da palavra é fundamental, tá? Então, eu vou citar aqui alguns textos que já estão, alguns estão mencionados no próprio corpo da lição, da revista, mas outros não. Outros, à medida que eu fui preparando essa aula, o Espírito Santo foi me conduzindo a alguns textos aqui, e eu vou fazendo as anotações para compartilhar com os irmãos, tá? Nós começamos a aula semana retrasada com esse tema, Jesus e as suas últimas orações. Nós falamos na ocasião de que aquela primeira última oração teria sido feita no Getsêmani. Quantos estavam aqui semana retrasada? Quantos se recordam do significado de Getsêmani, da palavra Getsêmani? Eu não vou voltar tudo aquilo que foi dito, tá? Mas eu passar assim rápido para a gente linkar com o que nós vamos abordar aqui hoje, para dar continuidade. Não se recordam? Eu falei, na ocasião, de que Getsêmani é lagar de azeite, né? O significado da palavra Getsêmani é lagar de azeite. Jesus teria feito essa oração no Getsêmani, e esse Getsêmani é um jardim, tá? Pode passar aí, pastor. Está um pouco claro, mas eu vou ler aqui, para a gente discorrer, eu não vou repetir aquilo que já foi dito. Alvo da lição: o aluno será capaz de entender que as orações feitas por Jesus em seus últimos dias ensinam princípios incomparáveis para a vida cristã. Falamos isso lá na ocasião, acredito que nosso amado irmão também tenha abordado isso, de a possibilidade de você extrair princípios dessas orações, tá? Então, você vai adquirir o conhecimento, você vai angariar conhecimento, depois esse conhecimento vai gerar em você um sentimento, um desejo de mudança, né? Almejar, agir e reagir como Jesus. Agir, o que é isso? Colocar em prática, buscar aperfeiçoar-se a cada dia, buscando em Jesus e no seu exemplo, estímulo e força espiritual. Pode passar, pastor. E eu tenho dito isso, irmãos, de forma exaustiva. Eu acho que eu sou um pouco chato em relação a isso, mas eu acho que o maior desafio da igreja hoje é viver a palavra. Conhecimento, todo mundo conhece, de qual é salteado a Bíblia. Às vezes você vai conversar com alguém, né, pastor? O pastor vai aconselhar, não, isso eu já sei. Então, por que não coloca em prática? Eu acho que o maior desafio nosso é viver a palavra, é colocar em prática, tá? Vamos. Introdução: caminhemos com o Senhor Jesus até a cruz, e em meio a cenários tão especiais, procuraremos entender outras orações que saíram da boca do Messias sofredor até o seu último suspiro. Essa oração que nós já falamos, que o presbítero Paulo deu continuidade, foi feita no Getsêmani. Hoje nós vamos falar de uma outra oração num outro cenário, que é no Calvário. E quando estava preparando essa lição, pastor Fábio, algo que me emocionou muito, e coincidentemente hoje é dia de ceia. E muitas das vezes nós vimos a igreja, até para um culto de Santa Ceia, e não compreendemos a amplitude, o significado desse memorial deixado por Jesus. Talvez por a gente, às vezes, negligenciar, né? Porque às vezes a gente já sabe até, não, já sei o que vai ler. A leitura oficial, 1 Coríntios 11, 23 e seguinte, né?
e fica aquela coisa repetitiva. Mas quando você se debruça aqui sobre a palavra, e você vai ver aqui a crucificação, que o texto base que nós vamos utilizar hoje é Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, do 33 e seguinte, aí você começa a mergulhar, né? Porque eu acho que a melhor forma de você interpretar um texto é você tentar se inserir naquela cena que você está lendo ali. Pelo menos eu faço assim. É você viver, ou tentar viver, ou se aproximar daquilo que a Bíblia está dizendo. Tá? O primeiro tópico abordado estava lá em Mateus 26, do 36 ao 46, é solidão, medo e tentação. Pode passar, pastor. Isso aqui foi tópico da aula passada, eu acredito que nosso presbítero Paulo tenha dito, mas eu falei também na primeira aula dessa 16ª lição, de que há uma falsa impressão de você achar que os líderes, as pessoas do ministério, ou até alguns irmãos, são super crentes, são pessoas imunes a todo tipo de adversidade, de sentimentos, de emoções, e isso não é verdade. Nós tomamos como exemplo o exemplo de Jesus. Nós vamos falar hoje na crucificação, mas nós abordamos na primeira aula que os momentos que antecederam a crucificação de Jesus foram momentos de profunda angústia para ele. A Bíblia vai dizer que ele suou sangue. Isso aí a medicina explica, eu não sou médico, não tenho conhecimento algum de medicina, mas diz que a pessoa submetida a uma carga de estresse tão grande, em situações excepcionais, pode acontecer isso. E ele relata, a Bíblia relata, o texto bíblico relata, esses momentos de profunda angústia que Jesus viveu. Ele chamou os 3 mais chegados, né? Nós falamos isso, não vou repetir, na primeira aula, e isso demonstra, isso traz um princípio para a gente, que a gente, em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às dificuldades, a gente chamar algumas pessoas e partilhar isso, você poder partilhar isso, você poder... Agora você vai falar assim, pô, mas eu não posso falar da minha vida para todo mundo, não. Eu não posso compartilhar dos meus problemas, das minhas aflições para todo mundo, não. A Bíblia não ensina isso. Jesus chamou todo mundo? Jesus não chamou todo mundo. Tá? Então, vamos para frente, pastor. Pode passar. Pode passar. Isso aí já foi. Hoje nós vamos falar sobre esse tópico aqui, tá? Pai, perdoa-lhes. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós vamos fazer uma leitura aqui e vamos discorrer. Os irmãos que estão com a revista, e o comentarista da nossa lição, ele faz aqui uma afirmação sobre os pulsos e tornozelos de Jesus. Eu acho que aqui é um ambiente acadêmico, né? Nós estamos numa escola bíblica dominical. Aí pode surgir a seguinte dúvida: poxa, mas a Bíblia diz que Jesus, as palmas das mãos de Jesus é que foram encravadas, né? 23, 33 e seguinte, que vai falar sobre a crucificação. Aí você pode falar assim, poxa, mas eu li na revista, olha o que a revista diz aqui, ó. Agora o cenário é outro. Nosso Senhor já está na cruz, seus pulsos
e tornozelos estão perfurados. Ele foi torturado, cuspido e açoitado. Aí você vai falar assim, pulsos e tornozelos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, do 24 ao 27. Quem achou esse texto pode ler. Evangelho de João é o último dos evangelhos. Capítulo 20, do 24 ao 27. Quem acha que foi mão? Quem acha que foi pulso? Vamos, irmãos, a turma hoje está tão, né? Foi pulso? Irmão Anderson acha que foi pulso. Quem acha que foi mão e quem acha que foi pulso? Acha que foi pulso. Presbítero, evangelista Júnior, você acha que foi mão ou acha que foi pulso? Presbítero Paulo, você acha que foi mão ou acha que foi pulso? Mais alguém eu sabia que isso ia gerar uma certa discussão, uma certa polêmica. É isso, o ponto o ponto central, irmãos. Sabe por quê? Eu fui estudar, ler um pouquinho. Eu não sou médico, eu não entendo de medicina, mas a explicação esse John White, que o nosso comentarista da revista cita aqui, eu vou ler aqui para os irmãos, acho que quase a totalidade está sem revista. Ele era médico, era um médico psiquiatra, e por isso que ele faz essa afirmação. Mas dentro da própria medicina existe uma corrente de entendimento, de pensamento, de que porque os médicos sustentam que teria sido pulso, que os ossos das mãos seriam incapazes de sustentar o peso do corpo no momento da crucificação. E aí o que acontece? Rasgaria a mão, não suportaria o peso do corpo. Mas eu fui procurar, pesquisar e tudo. Tem um médico legista lá nos Estados Unidos que sustenta que sim, que poderia ser, a mão poderia sustentar. Mas eu acho que o ponto central de tudo isso, eu inseri essa discussão, porque se Jesus morreu crucificado pelos pulsos ou pela mão, muda alguma coisa para mim ou para você? Eu entendo que não, irmãos. Seja pela mão ou seja pelos pulsos, nós vamos ver aqui hoje que o sacrifício de Jesus na cruz foi precedido de intensa dor e sofrimento, e durante o martírio da cruz, ele sofreu intensamente por mim e por você. E muitas das vezes o que é mais doloroso, irmãzinha,
é que, apesar de toda essa dor, esse sacrifício intenso, esse sofrimento intenso, muitas das vezes nós não reconhecemos. Nós não damos o devido valor a isso. Sabe por quê? Quando a gente vai... Eu costumo dizer, eu acho que eu já disse isso aqui, e isso aí não é um pensamento meu, é um pastor que eu admiro muito, conhecido, e ele fala uma coisa, pastor Fábio: aquilo na Bíblia que eu entendo, eu prego. Aquilo que eu não entendo, eu creio. É uma questão de fé. E isso aqui não vai mudar em nada. Não vai invalidar o sacrifício, a morte de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Se foi no pulso, se foi na mão, se não foi. Tá? Então, eu acho que o ponto central é isso. A Bíblia diz mãos, mas aí entra uma outra situação que, muito bem levantada pelo presbítero Paulo, pode ser um problema de tradução? Pode. O que o judeu considera como mão? Eu não sei. Mas isso não muda nada na minha fé, e espero que não mude no seu credo, na sua fé, em nada. Tá? Então vamos aqui abordar aqui eu vou ter que ler, porque está todo mundo sem revista, e a gente vai, à medida que for avançando, eu vou fazendo menção a alguns versículos aqui, tá? Agora o cenário é outro. Nosso Senhor já está na cruz, seus pulsos e tornozelos estão perfurados, ele foi torturado, cuspido e açoitado. John White, que é médico, nos informa que a tortura sem igual da crucificação consiste na sádica oferta de uma escolha entre dois horrores: ficar de pendurado com o braço estendido durante horas produz câimbras nos músculos do peito, do abdômen e do diafragma. A respiração se torna difícil e dolorosa, e a pessoa fica ameaçada de sufocação. Mas, para encher os pulmões com ar, é preciso levantar o corpo, transferindo o seu peso para o cravo, que prende os tornozelos, e lutando para ficar menos peso e poder se elevar mais. Quando a dor se torna insuportável, a pessoa volta às câimbras e à sufocação novamente. O que ele está dizendo aqui? Ele está fazendo uma análise médica da crucificação. Seja qual fosse a escolha que Jesus fizesse naquele momento, ou ficar pendurado pelos braços ou pelos pés, isso decorreria intenso sofrimento. E o que é mais doloroso nisso tudo é saber que ele passou por tudo isso sem culpa alguma. Sem culpa, sem pecado algum. Mas ele passou por tudo isso por amor, por mim e por você. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele passou por esse intenso sofrimento. Isso aqui nós já estamos falando da crucificação, mas nós falamos do que precedeu, do que antecedeu a esse momento. O comentarista que eu li falou sobre os açoites. Imagina você... Eu até vi uma ilustração figurativa do resultado desses açoites, porque os chicotes, os açoites, eles eram feitos pedaços de ossos, de metais, e esses açoites dilaceravam aquele que estava sendo torturado, né? Eu vi uma figura, outro dia desse, de que os ossos apareciam, irmãos. É uma verdadeira cena de terror, né? Mas vamos seguir aqui. Um historiador relatou que às vezes o crucificado ficava pendurado na cruz por 2 ou 3 dias,
Certamente Pilatos se admirou de Jesus por ter morrido em 6 horas. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã, se você quiser anotar, Marcos capítulo 15, versículo 25, a 3ª hora dos judeus, contada desde o nascer do sol. Às 12 horas houve trevas sobre a terra. Marcos capítulo 15, verso 33. E às 15 horas Jesus expirou. Imagina você ficar 6 horas sendo torturado intensamente. Quem é aluno da ETAD aqui? Não sei se vão lembrar, mas nós, em uma das últimas aulas, inclusive, nós nem conversamos sobre isso, mas aproveitar que está aqui, nós estamos para marcar, vou abrir um parêntese aqui, tá? Que eu tive uma semana assim abençoadíssima. Eu não tive tempo nem de conversar, mas o irmão Keiler, professor Keiler, ele está preparando uma aula, e eu não sei, a ideia que surgiu lá no grupo da ETAD era que essa aula marcasse o reinício das atividades acadêmicas da ETAD, o reinício das aulas. Foi sugerido pelos alunos, e ele está preparando uma aula que ele vai fazer uma análise bíblica, escatológica, sobre todos esses eventos, essa questão da vacina, do coronavírus, de tudo isso. E a ideia, depois nós vamos conversar, seria reiniciar as atividades acadêmicas aqui da ETAD. A ETAD é a Escola Teológica das Assembleias de Deus, é o único núcleo em Pernambuco, é o nosso, aqui em Petrolina. Tá? Se você tiver curiosidade, se você quiser conhecer um pouquinho mais, franquear, possibilitar que você venha assistir essa aula também, tá? E eu acho que nós somos meio suspeitos de falar, né? Assim, as aulas são esplendorosas. Então, se você quiser, não vai pagar nada, é de graça. Você vem aqui assistir a aula e você vai ser tremendamente abençoado. Nós vamos só marcar, porque a gente precisa conversar com o professor Keiler. Eu vi lá no grupo, mas confesso que eu não coloquei nada, que ele falou que estava finalizando a preparação dessa aula. Mas por que eu estou falando isso? Quando nós estudamos aqui na ETAD, ele falou sobre o isopo. Quem lembra dessa aula? Eu não sabia. Eu não sei se os irmãos já sabiam disso. Esse isopo, isso que foi molhado lá para apresentar, para dar a Jesus esse vinagre para que ele bebesse, isso aí era utilizado lá pelo Império Romano nos banheiros públicos. Usavam aquela esponja, aquele utensílio, porque não havia papel higiênico. Os banheiros, as latrinas, os banheiros públicos eram abertos, usava água e essa esponja. Foi isso que foi oferecido. Embebedaram no vinagre isso aí e ofereceram para Jesus. Isso é só para você ter uma ideia, uma dimensão da humilhação que Jesus passou. O Deus encarnado, ele se despoja de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, sofre intensamente sofrimentos físicos, emocionais, por mim e por você.
liberar o perdão. Aleluia. Vou pegar um gancho nisso que a diaconisa Flávia falou e vou já abordar aqui o cerne desse tópico. Por que eu fiz essa exposição toda? Falei aqui que foram 6 horas de intensa tortura, sofrimento. Olha só o que o nosso comentarista diz aqui. Todo esse cenário é necessário para lembrar-nos que em que circunstâncias Jesus pediu que o Pai perdoasse os seus algozes. Essa oração que Jesus fez aqui, Pai, perdoa-lhes. Qual o cenário que foi feita essa oração? É esse cenário aqui. Qual é o sentimento que você tem? Isso aí. Podia pedir a esse rapaz para na hora que ele passar aqui. Qual é o sentimento que você vai ter daqui a algumas horas? Hoje a gente não está podendo mais trocar o cálice, né? Que uma das... É algo tão glorioso, né? A possibilidade de você trocar o cálice com o irmão, abençoar o irmão. Mas por conta dessa situação, nós não podemos. Mas qual é o sentimento que você tem no seu coração quando você está participando da ceia? Como é que está seu coração quando você ingere aquele suco de uva que simboliza o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário? A gente precisa compreender isso, alcançar isso, irmãos, porque nós o fazemos de qualquer forma. Sabe aquela coisa que entra no automático? Eu vou para a igreja hoje porque é ceia. Mas esse não pode ser o sentimento, irmão Anderson. O sentimento de nós estarmos aqui na igreja, de nós participarmos do corpo e do sangue de Jesus, é algo tão magnífico, é algo tão glorioso. E muitas das vezes você pega aquele cálice ali, não quero falar com aquela irmã não, a irmã não olhou para mim. Não, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Jesus amado,
Valeu a pena? Tanto sofrimento, tanta dor. Ah, não, eu não vou... eu estou tomando cálice, mas eu estou com raiva do pastor Fábio, porque o pastor Fábio não liga para mim, porque o pastor Fábio não... Ah, eu não vou... Estou tomando cálice aqui, mas eu não quero nem falar com a irmãzinha hoje. Porque eu encontrei com ela na igreja, ela virou a cara. Ah, eu não quero... Vou tomar o cálice aqui, mas eu estou com raiva do presbítero Paulo, que ele olhou para mim de cara feia. Jesus amado, Jesus estava sendo trucidado, Jesus estava sendo moído, estava sendo, meu Deus, e Jesus faz essa oração aqui, ó. Pai, perdoa-lhes. A Bíblia, irmãos, ela é linda demais. Sabe por quê? Porque ela mostra quem nós somos, pastor Fábio. A Bíblia, ela mostra quem nós somos e que nós não valemos nada. Apesar de nós não valermos nada, Jesus não desistiu de mim e de você, irmã Laís. Apesar de nós não valermos nada, Ele achou que valia a pena, pastor Fábio. Que coisa gloriosa, irmãos. Que coisa linda, irmã Sara. Que amor é esse, pastor Fábio? Que amor é esse, evangelista Júnior? Que amor é esse? Que nos constrange, que nos confronta. É muito forte. É muito forte, irmã Lourdes. Mas vamos seguir aqui. Todo esse cenário é necessário para lembrar-nos em que circunstâncias Jesus pediu que o Pai perdoasse seus algozes. Incomparável. Uma oração que pede perdão para os ofensores. É um tipo de oração que raramente fazemos, não é verdade? Você já fez uma oração por aquela pessoa que te machucou? Às vezes a pessoa não machuca nem fisicamente, só emocionalmente, ou com palavras, né? Você já orou por essa pessoa? E qual tem sido a sua oração? Porque não orei. Eu orei, entreguei nas mãos de Jeová. Entreguei para Deus matar, entreguei para fazer. Foi o sentimento que Jesus, as palavras que Jesus usou nessa oração aqui são essas? Mata, fere. Nós somos tão vingativos, nós somos tão julgadores. Eu tenho dito isso aqui, os irmãos me perdoem, mas eu tenho dito isso. Vamos deixar a nossa toga pendurada? Não, mas tem que falar, senão está sendo transmitido. Assim. É tremendo isso aqui, irmãos. O exemplo de Jesus nos conclama a um nível bem mais elevado. Olha que coisa linda, nos conclama, nos chama a um nível bem mais elevado. Pedir que Deus perdoe os que nos ofendem é lembrar que Ele nos perdoa de erros maiores. Porque quando a gente vê, né, irmãos, o erro do outro, antes a gente tem que olhar o nosso. Porque às vezes o irmão pisa só no teu calo, você tem costume de dar murro na cara dos outros e não se enxerga. Né? Isso aqui é muito forte. Não estamos perdoando, estamos pedindo que Deus os perdoe.
Se conseguirmos colocar isso em prática, certamente começaremos a ver mudanças em nós e naqueles que nos machucam. Não é fácil, mas Jesus estava numa circunstância infinitamente mais difícil e conseguiu. Vamos tentar? Que tal experimentar? Irmãos, o que o evangelista falou, referente a pessoa te machucar, a gente tem que mudar a nossa visão, a nossa ótica, a ótica do crente tem que ser outra. O ouvido do crente tem que ser outro, sabe, irmãos? Chegou em alguma determinada situação, aquela pessoa te afrontou, falou asperamente com você, ou não te deu a atenção devida, vamos olhar para aquela pessoa. É esse olhar aqui que Jesus teve na cruz. Ele não olhou para os cravos, ele não olhou para o isótopo, ele não olhou para as chibatadas, ele olhou para nós. Ele olhou para nós e por isso ele padeceu, por amor a nós. Então nós temos que amar, irmãos. Por que aquela pessoa está agressiva? Irmãos, eu tenho isso comigo. Quando eu percebo que tem alguém com mais dificuldade, isso dentro das minhas limitações, né? Porque todos nós temos limitações. Tem dia que não dá, tem dia que até você mesmo não está bem, né? Para poder estender a mão. Bem que eu digo, você não vai conseguir acolher aquela pessoa da forma que deve. Mas assim, eu procuro olhar uma agressividade, uma estupidez, uma piada como uma necessidade daquela pessoa estar pedindo de ajuda. Aquela pessoa está pedindo ajuda, está precisando de nós. Então chega perto, acolhe, abraça. É essa ótica que eu creio que o Senhor espera de nós. O texto que... fica o micro. Isso. É porque os irmãos estão... Amém. Meus amados, eu queria só dizer que quando a gente fala sobre Jesus, normalmente as pessoas querem colocar dificuldade para imitá-lo. Nós somos assim, os seres humanos. E a gente já fala, mas foi Jesus que fez isso porque ele era Deus. Eu só quero ler um texto aqui, 2 versículos, em Atos 7, 59 e 60, diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu, morreu. Ou seja, estava dizendo Estevão com aquelas palavras: Senhor, eles estão me matando, mas perdoa. Estão me apedrejando até a morte, mas perdoa esses homens. Ele estava imitando já Jesus. E como já foi dito várias vezes aqui, nós precisamos imitar Jesus nesse ato de perdoar principalmente. Amém? Ingrid, quer falar? Irmãos, isso... Bem rapidinho, eu queria contar uma coisa pessoal. Que antes de eu começar a frequentar essa igreja, algumas pessoas sabem que eu estava em depressão, né? E nos meus momentos de crise, eu questionava muito e apontava muito o dedo a Deus e dizia que ele era injusto. Porque eu ficava pensando, eu não pedi para nascer. E eu estou aqui sofrendo. E eu não tenho nem o direito de tirar a minha vida. Que injustiça sem fim é essa? Era uma dor que me consumia. E todos os dias eu pensava, que injustiça eu estou vivendo, que injustiça eu estou vivendo. Que Deus injusto. E no dia que eu cresci ouvindo falar sobre as histórias da Bíblia e a morte de Jesus, mas é como se eu não tivesse realmente alcançado o significado. E quando, de fato, eu consegui alcançar esse significado, eu comecei a perceber que um dos atributos de Deus é a justiça. E Ele é tão justo que essa prova de justiça maior foi essa morte. E quando eu consegui compreender isso, eu me libertei assim, de uma forma. E eu só agradeço a Deus todos os dias. Porque eu sei que é difícil, né? A gente viver e viver essa luta diária. Mas a justiça dele é tão grande
que Ele não nos abandonou. Ele se desfez de tudo. Essa, para mim, é a maior prova de justiça que existe. Porque Ele poderia ter nos abandonado, ter nos criado e nos deixado. Mas Ele não nos deixa. Isso, para mim, assim, quando eu entendi isso, minha vida mudou totalmente. Eu acho que esse é o sentido de ser salvo, né? Amém. Aleluia, Jesus. Glórias, glórias, glórias. Já estamos esquentando as turbinas, né, pastor Fábio? Pode deixar aqui, irmão, se alguém quiser participar. Isso é muito glorioso, sabe? Essa conclusão que a irmã Ingrid chegou, um dos atributos de Deus é a justiça. E muitas das vezes, irmãos, o diabo cochicha algumas coisas no nosso ouvido e ele é especialista em deturpar, né? Deturpar a interpretação da palavra, deturpar os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, né? Porque a Bíblia vai dizer que os pensamentos dele são pensamentos de paz. Eu sempre dou aquele exemplo, lá que está lá em Gênesis, os irmãos já com certeza vão se recordar, de que quando ele se apresenta lá para Eva, Deus falou o quê? Para o homem. Abra sua Bíblia, vamos voltar aqui. Eu acho que é importante você, porque tem alguns irmãos que estão nos visitando. Abra sua Bíblia, lá no primeiro livro da Bíblia. Deixa eu só ver aqui. Na minha Bíblia tem até uma chave ligando uma coisa a outra. Abra sua Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 2. Do 15 ao 17. Nós vamos ver o que Deus falou para o homem. E depois nós vamos ver o que a serpente falou. Aí vocês é que vão me dizer se é a mesma coisa ou não, tá? Gênesis capítulo 2, do 15 ao 17. Está aqui, ó. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Do 1 ao 4. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Duas coisas aqui me chamam muita atenção. Abra só no 2,16, pastor, e no 3,1. Eu queria que... Nós vamos abrir só um parênteses aqui, porque acho que é fundamental isso, é você conseguir alcançar isso. Qual a diferença que os irmãos acham aqui, ó? Isso aqui foi o que Deus falou. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Agora o 3,1. Isso.
não comereis de toda a árvore do jardim, tem diferença? O que os irmãos acham? Ou não, é a mesma coisa? Tá, então vamos lá. Nós abrimos um parênteses aqui que eu acho que é fundamental você compreender isso. E vem ao alcance daquilo que a irmã Ingrid falou. Quem quer falar aí? Quem quer expor aí a diferença? Pega o microfone aí que tem... Os irmãos estão acompanhando pela... Porque a Bíblia, irmãos, eu já disse isso aqui. Eu não sei se é por conta das minhas limitações, mas às vezes eu fico em um texto bíblico ali, alguns dias, pastor Fábio, porque você pode fazer uma leitura rápida, né? E às vezes você pode se debruçar sobre um texto, e aquele texto ali, você ficar ali se alimentando alguns dias. E são detalhes que você precisa atentar, porque essa verdade bíblica, esse princípio bíblico, o diabo continua se utilizando dessa mesma estratégia ainda hoje. Ainda hoje, ele continua fazendo isso aqui na vida de muitos crentes. Pois não, diaconisa Flávia? Aqui o Senhor diz, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás, livremente. Então, o inimigo da nossa alma, ele deturpa tudo. Gente, de toda, é tudo é teu. Somente aquele negocinho ali, pequenininho, é que você não pode comer. Aí o diabo, ele já faz o contrário. Olha, a serpente era mais astuta, que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E é assim que Deus disse. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus disse, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então ele deturpa tudo, ele deturpa a Bíblia, ele deturpa a palavra, ele deturpa a vontade de Deus para a nossa vida, ele tem de colocar na nossa mente, e isso, irmãos, não é uma coisa do dia para o outro, não, é algo minado, ele vai minando, irmãos, a gente tem que estar muito atento, porque o diabo, ele é astuto, assim diz a palavra, ele usa algo na televisão, ele usa algo que o irmão falou, ele usa alguém na rua, algum amigo próximo, para ir falando daquela mesma palavra para você começar a entender que realmente ser crente, não vou dizer que ser crente não, crente até o diabo ser servo do Senhor, né, ser filho de Deus, é uma coisa chata, é uma coisa muito difícil, como o irmão Paulo falou, é muito difícil ser crente, eu tenho que deixar de fazer um monte de coisa, irmãos, vocês não têm que deixar de fazer muitas coisas, o servir ao Senhor, o ser filho de Deus é ter prioridades, é ter muitas coisas, é ser feliz, é ser pleno, é ser cheio, é ser inundado, é ter uma vida de alegria, vai ter luta, vai, mas você salta, irmãos, nós saltamos muralhas no Senhor, então o diabo ele deturpa, não posso usar essa roupa, não posso falar desse jeito, não posso ir àquela festa, que festa, que festa. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. É a nossa força, irmãos. Então, quando ele começar a cochichar, você já repreende. Porque uma vez entrando, ele vai persistir para te convencer. Então, se a palavra estiver em nós e nós na palavra, pode vir, irmãos, que não abala. Amém? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Notaram alguma outra diferença? É a mesma coisa? Não ou é diferente mesmo? Vocês prestaram atenção no livremente? Você é livre. Nós somos livres. Eu tenho dito isso aqui. Escravo é aquele que não consegue deixar de fazer o que a Bíblia condena. Esse é escravo.
você é livre, porque você faz por amor. Amém? Vamos voltar aqui, só fiz abrir esse parênteses aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e isso é tão tremendo, irmãos, por isso que é importante você conhecer a palavra. Como é que o diabo tentou Jesus lá no deserto lá? E qual as respostas de Jesus? Como é que Jesus ele começava aquele diálogo que foi travado ali com Jesus e o diabo? Como é que ele começava? Todas as expressões. Ele utilizou uma expressão que é fundamental. Está escrito. Você pega a sua Bíblia lá e você vai ver. Todas as vezes que o diabo se apresentou ali e falou, ele falou assim, está escrito. Isso. Porque ele não vai contar a história toda. Ele é um estrategista. A Bíblia não fala ali sobre astuto, não chama que a serpente, que é um tipo ali de Satanás ali, que a Bíblia diz que o diabo se apoderou dessa serpente. Astuto. Sagaz. Mas Jesus respondeu como? Está escrito. E aí ele completava, né? Porque é importante que você faça uma exegese do texto completa. Você não pode fazer uma exegese pela metade, tá? Vamos seguir. Abra aí sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos concluir aqui esse tópico. Mais 5 minutos só, pastor, tá? Pai, perdoa-lhes. Sabe por quê, irmãos? Você, nós, somos o quê? Discípulos. Sim ou não? E nós devemos ser imitadores de quem? De Cristo. Né? Então, olha o que Jesus vai dizer aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 5... do 23, o 23 e o 24, e o 38 e o 39. Evangelho de Mateus. Deixa eu abrir aqui. E eu quero que um outro irmão abra também Provérbios 15, 1, tá? Nós vamos ler esses 3 versículos aqui e vamos fechar esse tópico dessa oração que Jesus fez por aqueles algozes, aqueles que estavam ali torturando, martirizando Jesus. Jesus faz essa oração pedindo o quê? O perdão, tá? Porque a lógica do mundo é uma. Você não pode esquecer que você foi chamado. Você não pode agir como o mundo age, pastor Gustavo. Sabe por que nós estamos sendo observados? Ah, não, mas por que fulano faz assim? Meu parâmetro é Jesus. A diaconisa Flávia leu ali, e estava no texto ali comentando, que nós somos conclamados a um padrão de o quê? Mais excelente, de excelência. Nós estamos sendo conclamados pela Bíblia a um padrão de excelência. Eu não acompanho mais isso, mas antes tinha aquele padrão selo, né? ISO 9001, ISO. Você está sendo conclamado a um padrão de excelência. Porque foi pago um alto preço por mim e por você. Quem achou aí? Pode ler. Mateus capítulo 5, 23 e 24. Alô? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. O que a Bíblia está dizendo aqui? É você que tem alguma coisa contra o irmão?
Olha só, eu queria que você, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, você deixa, não vai nem ofertar, vai lá, acerta a tua vida, reconcilia com ele, libera o perdão, ele libera, aí depois você volta. Leia lá o 38 e o 39. Aqui Jesus vai estar fazendo um paralelo entre o que o mundo diz, o padrão ímpio, e o que ele vai dizer aqui. Leia aí, por favor, irmãos, vamos participar. Mateus 5, capítulo 5, versículo 38 e 39. Não precisa ficar com vergonha, não. Olho por olho e dente por dente. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Padrão Jesus de qualidade. Ouviste o que foi dito. Aí fora, pode dizer, pisou no meu pé, eu avanço mesmo. Eu sou tranquilo, mas não pisa no meu pé não pisa no meu calo não faz isso não faz isso aquilo não. Padrão ímpio. Jesus falou o quê? Eu, porém, vos digo, meu padrão é outro. A minha atitude é outra. O meu jeito de agir é outro. O meu proceder é outro. Como é que eu posso dizer que eu sou discípulo de Jesus se as minhas atitudes não condizem com a palavra e com o que Jesus estabeleceu como parâmetro, como padrão? Eu preciso me converter, né? Se por qualquer razão, por qualquer motivo, menor que seja, eu já estou... eu sou tranquilo, mas não pisa no meu calo não, porque meu irmão... eu separei, vamos ver o 44? Ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo. Jesus aqui, ele começa a fazer um contraponto entre o padrão do mundo e o padrão dele. Olha só, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. O que pode dizer não? Eu amo quem me ama, quem não me ama, eu não amo não. Eu faço assim se fizer. Mas olha o que Jesus está dizendo no 44. Eu, porém, o meu padrão, o meu jeito de ser, o meu jeito de agir é esse. Amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É fácil? Não é. Eu não posso dizer para você que é fácil. Não é. Mas nós estamos aqui tentando, lutando, buscando colocar em prática aquilo que a Bíblia diz. Né? É fundamental isso, é você compreender, e o presbítero Paulo com certeza falou nisso, sobre aquela última tentação de Jesus, né? Se possível, passa de mim esse cálice, Senhor. Mas ele foi até o fim, irmãos. Ele não desistiu de mim e de você. O senhor não vai para aquela cruz. É. E aí eu expliquei, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente está ouvindo. Isso. Mesmo daqueles que estão próximos da gente. Porque Pedro não relutou em dizer, não, senhor, aquela cruz não é para o senhor não vai para aquela cruz. Temos que ter cuidado quem está muito próximo da gente também.
e que mostram um grau de espiritualidade Isso. elevado. E isso que o presbítero Paulo falou, irmãos, quem é casado aqui vai entender isso que eu vou falar. Eu vivi uma situação, agora recentemente, os seus ouvidos, eles precisam estar antenados com o céu. Você precisa estar muito atento ao que Deus está falando. Domingo passado, eu vivi uma situação que eu procurei um lugar, peguei meu celular, digitei no Google, no buscador, não era no Google não, no Safari, para procurar um endereço. E eu digitei lá, aí ele me conduziu ao endereço. Eu cheguei nesse endereço, o endereço estava fechado. E o Google indicava que estava aberto e tal, mas não deu certo. Mas muito próximo a esse endereço tinha um outro endereço. E foi segunda-feira. E nós resolvemos entrar nesse lugar. E quando nós chegamos naquele lugar, algo totalmente improvável. Algo aos olhos humanos, olhando assim, o olhar natural. Primeiro, nós não éramos para estar naquele lugar, naquele momento. E quando nós chegamos lá, pastor Fábio, a pessoa que nos atendeu, eu nunca vi, eles nunca nos viram. Sabe aquele negócio da pessoa começar a falar da vida dela para você? Só que a experiência que ela passou, que ela viveu, é aquilo que você está vivendo? E ímpio. E num dado momento, quando essa pessoa se ausentou, minha esposa virou para mim, falou assim: poxa, Deus é tremendo, né? Eu comecei eu sou muito chorão. E aí eu me emocionei ali. E aí depois nós fomos para... Aí ela falou assim: Deus não usou a mula? A Bíblia não diz que Deus usou a mula lá e tal. Aí quando nós, ainda nesse local, nós fomos para um outro lugar e falar com a outra pessoa, aí nós estávamos ali regozijantes com aquilo que Deus estava falando conosco. A pessoa virou, uma outra pessoa, e falou assim: Deus usa a mula. E aí? Irmãos, quando eu cheguei no caixa, fui pagar, aí falou assim: não, Deus usa a mula. Irmãos, você, e aquilo que nós falamos no oculto, aquilo que só você e Deus sabe, entendeu? Então, irmãos, nós precisamos estar atentos. Você precisa estar atento àquilo que Deus está falando. Deixe de dar ouvido para o diabo. Tem gente dando ibope. Tem gente dando ibope. O diabo, ele pode ter até pensamentos a seu respeito. Ele pode ter até projetos a seu respeito. Mas eu não tenho nada a ver com os projetos dele. Eu não tenho nada a ver com o que ele está pensando de você. O meu compromisso é com Deus. É aquilo que Deus tem a meu respeito. É aquilo que Deus tem a seu respeito. É as promessas de Deus para a sua vida. O que você tem que se preocupar é com isso. O meu compromisso é com Ele, é saber se eu estou agradando a Ele, é saber se eu estou fazendo a vontade dEle. Amém? Então, irmãos, essa semana que vem, nós passei aqui 10 minutos, nós vamos continuar, e foi estratégico, né? Nós paramos aqui em Perdão.
convido você hoje à noite, na hora que nós formos participar desse memorial. Provérbios 15:1, por favor, irmãzinha, é verdade. É que eu me empolguei aqui. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha o que o escritor, que Salomão está dizendo aqui em Provérbios. Olha que coisa linda. Não existe palavra na Bíblia, a resposta calma, ou em outras traduções, a resposta branda, acalma o furor. O que a Bíblia está dizendo aqui para a gente? Por que a Bíblia falou a resposta? Parte-se do pressuposto, numa interpretação, é de que a pessoa que fez a pergunta, talvez tenha feito uma pergunta de forma ríspida. Provavelmente sim. Porque já está falando da resposta? Sim ou não? Então, se... Tem até não vem... Tem até um ditado, né? Diz assim, não vem com quente que eu estou fervendo, não sei o que, sei lá. Pode vir quente que eu estou fervendo. Isso é completamente contrário ao que a Bíblia diz, irmãos. Sabe por quê? O que a Bíblia está dizendo aí? O cara veio com quente. Se você seguir o padrão de excelência que a Bíblia nos ensina, e responde de uma forma branda, o que a Bíblia está dizendo? Qual a consequência disso? Você desarma. Você desarma. Sabe? E aí eu vejo assim, com os olhos da fé, com os olhos espirituais, o diabo ele cria um cenário propício à tragédia. Eu vou dar um outro exemplo aqui, irmãos. Mais 5 minutos, pastor. É porque veio aqui agora. E aí eu tenho que dar. Foi um exemplo que aconteceu comigo. No trânsito. Vou dar um exemplo aqui, irmãzinha. Aconteceu comigo na segunda. Irmãos, a gente tem que prestar muita atenção na questão da comunicação. Eu estava com o carro parado num lugar e o vidro do meu carro tem insufilme, eu estava com o ar-condicionado ligado e aí parei num lugar assim, atravessado, tinha uns carros assim. Aí veio um rapaz, eu não ando com vidro aberto e tal, por uma questão de segurança e tal. Aí veio um rapaz com uma plaquinha e aí começou a bater no vidro do carro. Eu falei, não quero não sei o que e tal. O que aconteceu? Olha só, quando eu falei isso, o rapaz se estourou. O rapaz se estourou comigo. Aí é que eu fui compreender que eu estava errado. Por quê? Na verdade, ele estava tomando conta daqueles carros que estavam parados e tinha um carro ali que queria sair. O proprietário do carro não veio falar, entrou no carro e começou a buzinar, só que o som estava ligado, o ar-condicionado ligado, o motor do carro ligado, eu não estava escutando a buzina do carro. O que é isso? Um cenário típico para uma tragédia. Irmãos, eu trabalhei 6 anos fazendo júri. A vida perdeu o sentido. Eu já vi pessoas matarem outras por R$2. As coisas mais banais. Então, depois que eu fui compreender, eu baixei o vidro do carro, meu amigo, me perdoa, eu estava errado, eu não ouvi. Saí. A comunicação, então o que acontece? Essas coisas acontecem por quê? O diabo ele arma todo um cenário, pastor Fábio. E o pior é que tem crente que gosta de ser o protagonista, o ator principal na novela do diabo. Sabia disso, pastor Gustavo? Tem gente que quer assumir o protagonismo na novela do capeta, do cão. Porque ele arma o cenário e você deixa ser levado. Trânsito é algo assim, é absurdo o que acontece no trânsito. Quando a gente vai ver, Jesus, Senhor, me cobre com o teu sangue, Jesus.
você precisa estar antenado, você precisa estar atento àquilo que, se você deixar... Então, Provérbios, capítulo 15, verso 1, diz assim, ó, a resposta branca. Imagina se ali eu parto para a ignorância. O cara está armado ali, o cara me dá um tiro. Sim ou não? E eu errado. Irmãos, vigiem. Eu dei só esse exemplo, eu ilustrei, existem coisas, e os motivos são os mais banais. Se você, não, porque eu estou atrasado, o importante é chegar. Você vai chegar 5 minutos mais tarde, 10 minutos mais tarde, não interessa. Cuidado com os laços. Cuidado com a arapuca do capeta. Guarde isso no seu coração. Seja um perdoador. Amém? Vamos orar. Vou concluir aqui, pastor Passo, mas vamos orar. Queria que nós ficássemos de pé agora, você que está nos acompanhando pela internet. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estar entregando já as revistas, tá? Eu falei, os irmãos que chegaram depois, foi faturado dia 2, saiu de São José dos Campos, só que com esse negócio da greve dos Correios, eu acredito que talvez já esteja em Petrolina. Só estou aguardando chegar. Assim que chegar, ainda tem essa finalzinho da 16ª e a 17ª lição, e depois nós estaremos dando início à próxima lição. Mas eu queria orar com você essa manhã, eu queria que você botasse a sua mão no seu coração. Você que está em casa, que você colocasse a sua mão no seu coração agora. Sabe por quê? Para que você compreenda, você alcance, você viva tudo aquilo que Deus tem estabelecido para você. Que a sua preocupação seja essa, de viver os sonhos, os projetos, os planos de Deus para você. Não esteja preocupado com aquilo que o diabo diz, aquilo que ele planejou, não. Feche seus olhos e vamos orar agora. Pai Celestial, Senhor amado, Pai bendito e santo, amado Deus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é linda, ela é preciosa, Senhor. Senhor, e neste momento, Senhor, estamos aqui, Senhor, a concluir, Senhor, uma parte desta lição. Senhor, estamos aqui com a Tua igreja, com o Teu povo, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Deus, que Tu possa, Senhor, nesta hora, Pai, estar visitando a cada coração, Senhor. Senhor, daqui a algumas horas estaremos celebrando este memorial. Senhor, que podemos aqui nesta manhã, Senhor, aleluia, apenas visualizar um pouco daquilo que Tu sofreu, Senhor, por nós. Ainda, Senhor, que não mereçamos, Senhor. Aleluia, Senhor, porque somos falhos, pecadores. Senhor, mas rogamos a Ti agora, Senhor. Senhor, que ao participarmos deste memorial hoje à noite, Senhor, possamos participar, Senhor, com o nosso coração pleno, com o nosso coração disposto a perdoar, Senhor, com mentes transformadas, Senhor, que ao olhar para o meu irmão, eu não possa nutrir por ele um sentimento, aleluia, de falta de perdão, de falta de amor, um sentimento mau, não, Senhor, mas para que eu possa olhar para o meu irmão e ver nele a Tua imagem, e ver nele, Senhor, aleluia, Senhor, parte integrante do Teu corpo, Jesus. Senhor, do que adianta estarmos aqui toda semana e não vivermos, Senhor, aquilo, Senhor, que a Tua palavra estabeleceu para nós. Senhor, a Tua filha, Senhor, a irmã Ingrid testemunhou aqui, Senhor, uma experiência pessoal. Senhor, que ela conseguiu alcançar o significado, Senhor, da cruz. Senhor, da Tua morte vicária, do Teu sacrifício por nós. Pai, agora transforma o nosso coração, Senhor. Transforma, Senhor, a nossa mente. Senhor, os nossos lábios, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos preencher, preenchendo cada lacuna. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos lapidar.
que o teu Espírito Santo possa nos transformar. Toma nas tuas mãos, Senhor, o teu povo. Anima, Senhor, o teu povo. Senhor, os nossos irmãos que estão no lar, em casa. Senhor, visita, Senhor, a cada um agora, Senhor. Transforma, Senhor, a cada um agora, Jesus. Toma nas tuas mãos, Pai. Fica conosco, nos dá um restante de dia abençoado na tua presença, Pai. Não retire de nós o teu Espírito Santo, Pai. Senhor, assim como Moisés, Senhor, deixou, a tua palavra registra que Moisés não abriu mão da tua presença. Senhor, que não venhamos abrir mão da tua presença, porque a tua presença nos sustenta. Ah, Jesus, fica conosco, Pai. Despede-nos na tua santa paz. Senhor, é o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados, a paz do Senhor para todos. Nós vamos terminar, mas eu quero lembrá-los e informá-los também que logo mais à noite, às 18 horas, nós teremos Santa Ceia no primeiro culto. E no segundo culto, a partir das 19h20, nós teremos também Santa Ceia também. Eu vou ministrar a bênção apostólica, mas eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vós que chegaram aqui nesta manhã, e que Deus possa abençoá-los cada vez mais. E para finalizar, eu quero perguntar se tem alguém em nosso meio que quer confessar Jesus como Salvador, ou então quer renovar a sua aliança. Faz parte do culto, devemos fazer o apelo. Coração é terra que só Deus conhece. Estou fazendo o apelo porque estou vendo alguns visitantes no nosso meio. Eu não vos conheço. De repente você já andou com Jesus e por alguma ocasião, oh meu Deus, a primeira vida está aqui na frente. Vem para cá, Sara, por favor, ficar do lado dela. Tem mais. Vem aqui também, irmã Flávia, que vai vir mais gente para cá. Se você por alguma ocasião deixou de seguir a Cristo também, Jesus te chama hoje para renovar a sua aliança. Tudo que foi falado aqui nesta manhã, você tem consciência que é verdade. Você acredita tanto que você veio para cá para ouvir um pouco a palavra de Deus. Se tem mais alguém nesta manhã que quer assim renovar a aliança com Cristo, você possa acenar com uma de suas mãos, ou então possa vir até aqui, que nós iremos orar por você. Você que foi tocado através da palavra, através da presença, que você possa acenar: eu quero voltar para o Senhor. E sinta-se abraçado pela família Filadélfia. Uma igreja que não prega religião, mas prega o amor de Cristo. Se chegou o dia, se hoje é o dia, você pode vir para cá. Se chegou o dia, você possa vir até aqui. Se não é hoje, que Deus conceda a você outras oportunidades. Eu convido a amada igreja a você levantar suas mãos para cá, estenda as mesmas, e vamos orar por esta irmã que está assim se reconciliando com Cristo. Amém? Bendito Deus, amado Pai, te glorificamos, te adoramos por este momento tão maravilhoso. Te apresentamos a tua serva, Senhor, que está aqui nesta manhã, Senhor, renovando a aliança para contigo. Ó Deus, abençoa ela, Deus. Reacende, Pai, e reescreve o seu nome no livro da vida, Deus. Fortalece ela, Pai, os seus olhares, os seus ouvidos, os seus pensamentos, Deus. E não permita que nada venha arrancar ela da tua presença. Ó Pai bendito, Pai santo, usa ela na tua obra com poder e autoridade. E que a tua graça possa ser derramada sobre a sua vida, sobre a sua família. E que de hoje em diante, Pai, tu possa usá-la para ministrar a tua palavra para aquelas vidas que estão precisando, Pai, de uma palavra de conforto. Nesta manhã, Deus, repreende todo mal, Deus, toda seta, toda maldição, Deus. Visita o seu lar e vem fazendo cair por terra tudo aquilo, Deus, que não te louva. Deus, varre da sua vida aquilo que não te agrada. E purifica, Deus, a tua filha, desde o alto da cabeça até a planta dos vossos pés. Cura ela de toda e qualquer enfermidade.
não simplesmente física, mas também na alma, tu possa visitar ela nesta manhã. Deus, tu és um médico por excelência, papai amado. Cura a tua filha de toda e qualquer enfermidade. Mais uma vez eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoe, irmão. Seja bem-vindo ao povo de Deus, mais uma vez. Receba a bênção apostólica, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do nosso amigo Espírito Santo, eu quero completar. E que a presença do Eterno, do Poderoso, Rabaia sobre Camachébia, seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, hoje eternamente. E todos dizem: está terminada a escola bíblica para a glória do Senhor. Deus abençoe, meus amados irmãos.